Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ayurveda Brasil Podcast. Hoje a gente está com um tema super especial. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é bem importante esse daqui. Porque quantas vezes a gente pode comer por dia segundo a Ayurveda? Opa, você está me dizendo que a Ayurveda diz pra gente quantas vezes a gente pode comer? E por que isso? Eu vou te contar daqui a pouquinho, depois que você se inscrever no canal do YouTube, curtir esse vídeo, comentar, bora dialogar comigo. E se você estiver no Spotify, ativa as notificações. Agora eu vou te contar um pouquinho sobre esse papo que é tão sério para a Ayurveda, que é quantas vezes a gente come por dia. E por que esse papo é um papo muito sério? Porque a gente tem uma cultura de belisco, né? Então a gente fala, belisca uma coisa, belisca outra, experimenta uma coisinha aqui, experimenta outra coisinha lá. E isso para a Ayurveda é uma das formas de gerar desequilíbrios e de gerar doenças no nosso corpo, por uma questão muito simples. Agni, ou seja, fogo digestivo. Quando a gente belisca várias vezes ao dia, o que a gente está fazendo é diminuir a nossa capacidade de digestão e aumentar toxinas no nosso corpo, ou seja, ama. Então, se eu estou tentando desinflamar o meu corpo, se eu estou tentando reequilibrar a minha saúde de forma natural, eu vou ter que readequar a forma como eu me alimento. E aí tem outra diferença da nutrição moderna para o Ayurveda. Qual é essa diferença? No geral, quando a gente vai, não estou dizendo todas, mas em geral, quando a gente vai numa nutricionista, quando a gente vai ao médico, a uma médica, ele vai dizer assim, come de 3 em 3 horas. Para Ayurveda, não. E eu não estou debatendo aqui qual é melhor, qual é pior, se uma lógica é assim, outra lógica é assado. Não, 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 não. Hoje eu vou te dizer como é para o Ayurveda. E ponto. Beleza? Então bora lá, vamos continuar essa conversa. Então primeiro eu vou retomar aqui um dos clássicos do Ayurveda, que é o Sushruta Samhita. O que ele indica em relação à alimentação? Ele vai dizer o seguinte, que para o Ayurveda, uma pessoa doente deveria se alimentar uma vez ao dia, e uma pessoa saudável deveria se alimentar 2 vezes ao dia. Calma não é para você ficar assustada ou assustado, desesperado, dizendo, Jesus, isso ainda é para mim, tô fora. Calma, muita calma nessa hora. O que ele está dizendo? Que um corpo em equilíbrio é um corpo que vai realmente sentir fome 2 vezes ao dia. E um corpo doente é aquele corpo que precisa fortalecer a Agni, fortalecer a capacidade digestiva. Para fortalecer a capacidade digestiva, essa pessoa terá que comer menos para ativar esse Agni, reequilibrar esse corpo e voltar a comer normalmente. É óbvio que a gente não faz mais esse tipo de indicação, não dessa forma, atualmente. Então, o que a gente faz? Enquanto profissional do Ayurveda, quando eu atendo alguém, eu vou dizer assim para a pessoa, você só vai comer com fome. Fome é também necessidade fisiológica. E para o Ayurveda, a gente não pode suprimir as necessidades fisiológicas. Então, se eu tenho fome, eu tenho que comer. Agora, se eu sinto fome diversas vezes ao dia, eu tenho que ir pouco a pouco e reequilibrando o meu corpo para que eu vá sentindo fome exatamente em horários específicos. Eu vou criando uma rotina de alimentação para favorecer a minha capacidade de digestão e não acumular toxinas. Essa é a chave. Esse é o ponto mais importante do nosso episódio de hoje e eu vou te dar algumas sugestões para melhorar, então, a sua forma de se alimentar e, portanto, a sua capacidade de digestão, beleza? Mas vamos continuar, que a gente tem ainda coisa para conversar. Eu quero tocar em outro ponto que é costume. A gente tem costume de tomar café da manhã. É até estranho pra gente quando a gente ouve assim, se alimenta 2 vezes ao dia com almoço e jantar, por exemplo. Mas e o café da manhã? É tão importante muitas vezes pra gente socializar até com a nossa família. Então a gente pode fazer adaptações. Que tipo de adaptações? Bom, em Alimentando-se com a Ayurveda, quando a gente elaborou todo esse programa de como se alimentar melhor, de como nutrir o corpo de forma que aumente a capacidade digestiva, que reequilibre a saúde, que desinflame o corpo, etc., a gente também pensou nessa questão dos costumes e na quantidade de comida que a gente come por dia, em especial na nossa cultura. Então, quando a gente pensou o programa do Alimentando-se com a Ayurveda, uma das coisas que a gente destacou foi justamente essa
do café da manhã saudável e leve. Por que o café da manhã saudável e leve? Porque a nossa capacidade de digestão no começo da manhã, ela é menor do que na hora do almoço, onde a gente tem uma grande capacidade digestiva ou deveria ter. Então a gente começa com um café da manhã saudável e leve. Quem já fez o Alimentando-se sabe como que é, e é bem legal porque é gostoso além de tudo. Vai para o horário do almoço, que é a nossa principal refeição, a mais pesada, aquela que, para quem come carne, vai comer carne nesse momento, não vai comer à noite, assim por diante. E depois a gente vai para a refeição noturna, que também tem que ser levinha, porque é o momento que a nossa capacidade de digestão está bem baixinho, nosso corpo está começando a desacelerar para dormir, certo? Então isso é uma coisa que é muito importante. Agora, além de se inscrever no próximo Alimentando-se com a Ayurveda, que vai ser no 17 de agosto, o que mais que você pode fazer para ir pouco a pouco readequando o seu corpo para comer pelo menos 3 vezes ao dia, sem ficar beliscando ao longo do dia? Primeira coisa é observar o seu corpo. De novo, vem você com essa história de observação, Van? Eu venho, vou repetir, até isso entrar como um mantra na sua cabeça, porque é daí que parte todo o reequilíbrio da sua saúde pela lógica do Ayurveda. Observa como que você se sente quando você se alimenta, depois da alimentação. Se, por exemplo, depois do almoço você se sente muito sonolenta ou não, se está tudo bem, se você está digerindo bem, se determinados alimentos te fazem bem ou te fazem mal. Anota, faz tipo um diário da sua alimentação, do seu corpo antes e depois de se alimentar. Como é que você se sente em cada um desses momentos? Eu te convido a fazer um teste. Se não tem fome no café da manhã, qual é o horário que você realmente vai sentir fome? Tem gente que tem tanto problema de digestão, tá tão em desequilíbrio, que não sente fome o dia inteiro se você deixar a pessoa sem café da manhã, sem almoço, sem jantar. Bom, e o que isso indica? Para o Ayurveda, isso indica que você tem que cuidar da sua capacidade de digestão porque ela está bem baixa. Ou seja, você tem coisa no seu corpo para digerir e não está digerindo. Então você não sente fome. E eu não estou falando de ansiedade, eu não estou falando de vontade de comer, que são outros 500. Estou dizendo de fome real. Aquela que a gente sente que fica desesperada, sabe? Que a gente quer comer qualquer coisa, porque senão a gente parece que vai morrer. Bom, é disso que eu estou falando, tá? Além disso, como o alimentar-se bem, criar uma rotina de alimentação com horário estabelecido, de café da manhã, almoço e janta, mais do que horário estabelecido, de dar distância entre essas refeições. Então, se eu tomo café da manhã, por exemplo, às 7, 7h30 da manhã, eu vou almoçar ao meio-dia, meio-dia e meia. Eu vou jantar 6h30, 6 horas da tarde. Então, dá aí um espaço de 4, 5, 6 horas entre uma refeição e outra. Por que eu estou dando esse espaço? Para que o meu corpo termine completamente de digerir uma refeição, para eu mandar mais trabalho para ele. É justamente esse mecanismo que você tem que prestar muita atenção. Porque quando o seu corpo não terminou de digerir a alimentação, ele não te pede mais comida. Então você não vai sentir fome. Você só vai sentir fome real quando ele terminar o primeiro trabalho lá que ele começou no dia. É quando ele termina esse primeiro trabalho, vamos pensar assim, que você pode mandar mais outro trabalhinho para ele, ou seja, mais alimento para ele digerir. Enquanto isso não acontece, você está prejudicando a sua capacidade de digestão segundo a Ayurveda, porque ele está, suponhamos, na metade ou no final de um processo digestivo e você manda mais coisas para ele iniciar novamente esse processo. Então aí dá tchutchu e aí nesse momento você começa a acumular algumas coisas que a gente chama de ama no Ayurveda, então que são toxinas na nossa linguagem atual. Então, você já tem algo para incorporar aí no seu cotidiano, que é dar tempo entre essas refeições, de 4 a 6 horas, mais ou menos, de estipular horário de café da manhã e cumprir, estipular horário de almoço e cumprir, horário de jantar e cumprir. Além disso, comer apenas com fome, evitar beliscar durante o dia, isso é fundamental para que o seu corpo comece a digerir bem os alimentos. Se você está mandando mais alimento, pelo que eu acabei de explicar, você está prejudicando a sua digestão e, portanto, o bom funcionamento da sua saúde. Quarto ponto, ao jantar, dá preferência para alimentos leves,
Pode ser alimento que sacia. Então, quais alimentos saciam? Aquele sabor doce da natureza, como beterraba, abóbora, as raízes de maneira geral. Então, tudo que é esse docinho que conforta, que dá aquele calorzinho, eles também saciam e é bacana, porque você está sendo saciada, mas você não está ingerindo alimentos pesados. Então, para o jantar é bem importante. Se você come carnes, eu estou falando de todas. Frango também é carne, peixe também é carne, e assim por diante. Carnes você deixa para o horário de almoço. Isso é bem legal e importante, porque é o momento que seu corpo tem maior capacidade de digestão, tá? E por fim, outra atenção que você vai colocar é na sua capacidade de digestão, se ela tá ao contrário dessa que eu narrei até aqui. Eu narrei uma digestão mais lenta ou equilibrada. Mas tem gente que sente fome, sei lá, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Assim, o espaço entre uma refeição e outra precisa ser reduzido ou precisa ser colocado alguma coisa aí no meio, senão a pessoa não aguenta de tanta fome. Aí eu te oriento a ingerir alimentos um pouco mais pesados, principalmente no horário do almoço. Talvez sua refeição está muito leve para sua capacidade de digestão. Então observa como é que está isso, né? Se você sente muita fome, você tem que equilibrar o seu corpo de outra maneira, que não é simplesmente ajustando horários de comer, mas é não sentindo fome entre esses horários. Então, algumas opções. É quando você for cozinhar, você cozinhar esses alimentos que são considerados mais pesados. Alimentos de sabor doce, que trazem essa saciedade, também é legal, eu já até citei alguns aqui. Você pode colocar eles sempre nas suas refeições. Aliás, você pode abrir o dia com alimentos de sabor doce. Ao invés de comer, por exemplo, pão ou algum tipo de farinha que não é legal, você utiliza as raízes. Comer uma boa mandioca, comer mandioquinha com ghee. Então, assim, o ghee, ele é um alimento que vai te nutrir. Então, utilizar ghee na preparação dos alimentos, utilizar o óleo de gergelim, mas principalmente o ghee vai ser bem interessante. Se você come carne, colocar carne na hora do almoço. Não comer só as saladinhas, porque a saladinha vai ser muito leve e você vai digerir assim. E eu não tô falando para você substituir a boa alimentação e alimentação saudável por junk food, por processados, ultraprocessados e assim por diante, pelos industrializados. Eu estou falando aqui de alimentação saudável, alimentação que nutre o corpo de forma muito boa e que mantém, equilibra a sua saúde, diminui a inflamação, alimenta o seu corpo realmente com boa nutrição, com força, com bala, com energia vital, com ódias, que é essa energia que a gente precisa para viver, que nutre todos os seus tecidos, que dá qualidade para o seu corpo e para a sua mente. É disso que eu estou falando, tá? Então, ó, se eu fosse fazer um resumão disso que eu acabei de fazer agora, você tem 5 pontos para levar atenção aí na sua hora de comer. Primeiro, criar uma rotina de alimentação. Segundo, não beliscar durante o dia. Terceiro, evitar, então, jantar muito tarde, jantar comidas pesadas. Quarto, comer apenas com fome. E 5, se você sente muita fome, você vai mudar o seu cardápio. Você vai colocar mais o sabor doce e mais óleo saudável na sua comida do tipo ghee, tá? Mais gordura saudável do tipo ghee. Então isso é bem interessante. E se você seguir esses 5 passos, eu tenho certeza que você já começa a se desinflamar e já começa a equilibrar a sua saúde. Para quem tem aqueles problemas de digestão do tipo, sente o corpo muito pesado, incha quando come, qualquer coisa da sensibilização, alergia e assim por diante, faz isso. Experimenta fazer isso, experimenta regrar esses seus horários e aplicar essas 5 regras do Ayurveda, que você vai perceber muito rápido as mudanças na sua disposição, na sua capacidade de digestão, no funcionamento do seu organismo. Aí você vai entender por que a frase de abertura desse podcast é o Ayurveda, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!